Da atuação do Grêmio, se o empate te deixou um gosto amargo. O gosto bem amargo, né? Poderíamos ter perdido, que era o que nós merecíamos hoje. O adversário foi melhor em todos os sentidos. Tivemos alguns poucos minutos de bons momentos, principalmente no momento que a gente virou a partida. E numa falha coletiva, infelizmente, no final do jogo nós cedemos um empate ao Bragantino, que até então era injusto, inclusive, o placar, mas futebol é bola na rede, né? Fizemos os 3 e, infelizmente, nesse erro coletivo nós tomamos o terceiro gol de empate. Com um gosto amargo, porque nós estávamos na frente até o final do jogo. Não que nós merecíamos, mas nós estamos na frente. E por um erro, digamos assim, coletivo, mas infantil, nós deixamos de ganhar mais 2 pontos hoje. Boa noite, Renato. Qual é a situação de 2 jogadores, do Reinaldo e do PP? O Reinaldo que ficou no banco e o PP que não ficou. Eu pergunto sobre o Reinaldo, ele está sendo preparado para voltar na quarta-feira, ele tinha condições hoje de jogo ou não? Eu pergunto sobre ele porque o Diogo Barbosa teve problemas na marcação desde o início da partida, né? O Reinaldo a gente está tratando, ele ainda sente um pouquinho o local da lesão. É um jogador que está parado praticamente há 30 dias. Então, vocês têm que entender uma coisa, que quando o jogador sai do departamento médico, ele pode estar pronto para jogar, mas falta muita coisa, principalmente o ritmo de jogo. E a gente tem mudado bastante a nossa equipe por problemas de lesões. Então, eu tenho aproveitado mais o pessoal que tem um certo ritmo de jogo, que vem jogando mais, do que colocar jogadores jovens na equipe, e mais o pessoal que está saindo do departamento médico sem o ritmo de jogo. Isso é muito perigoso. Então, infelizmente, o PP, ele treinou normalmente essa semana, mas ontem ele falou para a gente que estava totalmente sem confiança. Hoje, novamente, ele ainda está com medo da lesão dele. Então, não adianta você colocar em campo um jogador que não tem as mínimas condições, principalmente em termos de cabeça, confiança zero. Ele ainda sente também um pouquinho mais abaixo da lesão. Então, não tinha por que a gente arriscar colocar o PP e perder ele, de repente. Com certeza, iríamos perder ele por mais 3, 4. E o Reinaldo está voltando aos poucos. Então, mas não é só esses 2 jogadores. A gente precisa que os jogadores saiam do departamento médico. Então, não é fácil a cada partida você montar uma equipe, mudar, ter que depender sempre dos garotos. Os garotos têm nos ajudado bastante, mas falta aquele entrosamento, falta aquela experiência, que muitas vezes a gente peca e o adversário se aproveita disso. Então, o mais importante de tudo agora é a gente procurar tirar esses jogadores do departamento médico e fazer com que eles possam nos ajudar nas próximas rodadas. Renato, deu para ver que você não gostou nada do jogo de hoje. Lembro que recentemente você chegou até a falar que a atuação naquela noite tinha sido uma das piores sob seu comando. Qual a sua leitura para que essa equipe atual do Grêmio, com os problemas que tem, oscile tanto dentro de uma mesma partida? Tenha baixos, muito baixos, que a gente vê até mesmo um desespero seu ali na beira do gramado tentando se comunicar, e alguns momentos altos. O que tem acontecido que você consiga diagnosticar para que isso ocorra com tanta frequência como tem ocorrido nos últimos jogos? O primeiro tempo, a falta de entrosamento, os garotos com os demais jogadores. Deixamos o adversário jogar, damos espaço, as linhas ficaram muito longe uma das outras, o adversário se aproveitou, a gente demorava para encurtar, para diminuir, e o adversário foi crescendo na partida, foi criando, e no momento que a gente recuperava a bola, a gente não tinha velocidade para sair no futebol. Futebol, a velocidade, ela é importantíssima. E é por isso que eu tenho conversado com o presidente, tenho conversado com a diretoria. A gente tem que ver direito no meio do ano, quando abrir a janela, a gente precisa de 2, 3 jogadores de velocidade. Se o Grêmio quiser brigar por alguma coisa esse ano. Então, a realidade é essa. A gente não vai ficar tapando o sol com a peneira, não. Aí, cai sempre no problema financeiro. Bom, aí a gente também tem que decidir o que o clube quer. Brigar por alguma coisa ou não gastar e não brigar por nada. A realidade é essa, entendeu? Isso a gente tem trocado bastante ideias, a gente tem conversado e vamos aguardar essa janela. E até a janela, o nosso grupo é esse.
em qualquer clube, pelo menos onde eu trabalho, eu gosto de jogadores que tenham velocidade no momento que a gente recupera a bola, e isso a gente peca bastante. E é por isso que o adversário tem conseguido jogar praticamente dentro do nosso campo, porque no momento que a gente recupera a bola, a gente não tem essa velocidade para sair. Fiz algumas mudanças, gostaria de poder mudar 7 outros jogadores, mas a regra não permite. Ia mudar 5, como era a minha vontade no intervalo do jogo, ou mesmo no primeiro tempo, mas eu não gosto de fazer isso, que parece que eu estou jogando o jogador contra o torcedor. Eu entendo o lado do torcedor mais do que ninguém hoje, porque se eu estava irritado, o torcedor tem todo o direito. E procurei mudar no intervalo do jogo, voltamos um pouco, conseguimos virar uma partida difícil, mas, como falei, num erro coletivo, um erro infantil, digamos assim, nosso, nós demos um empate, onde o nosso maior problema, volto a repetir, é a velocidade, e os jogadores estão entregues ao departamento médico. A cada partida a gente vai perdendo jogadores, e aí as opções que o treinador tem também vão diminuindo. Renato, você falou agora sobre entender, né, o torcedor que se manifestou durante a partida e também no final do jogo contra o Bragantino. Em determinado momento você falou, né, sobre a questão Thiago Santos, né, um jogador que acabou sendo vaiado, e você falou sobre a questão do pessoal, do jogador, enfim. Como lidar com o Diogo Barbosa, que sai vaiado deste jogo, alguns torcedores apontando falha deste jogador no gol de empate da equipe do Bragantino no 3-3, e também sobre o primeiro tempo, né? O Bragantino atacou muito pela direita, pelo lado esquerdo de defesa do Grêmio. Como você encara, mais uma vez, lidar com esse problema de ter um jogador vaiado aqui na arena? A gente sempre procura trabalhar o jogador, a cabeça do jogador, para que ele possa desempenhar o melhor futebol, né? Eu volto a repetir, eu entendo o torcedor, mas o nosso grupo é esse, nós temos vários problemas, vários jogadores entregues ao departamento médico, por isso que é importante a nossa velocidade. Muitas vezes o lateral adversário vem. Eu não gosto de ter os meias pelas beiradas, porque são jogadores que não têm a característica de correr atrás do lateral adversário, e por não ter essa característica, eles acabam voltando e acabam cansando, porque não é a característica deles. E no momento que a gente recupera a bola, muitas vezes a gente não tem a força e não tem a velocidade para sair de trás. Então, problemas que é mole de ver, entendeu? Então, é por isso que eu digo que, na abertura da janela, o Grêmio tem que decidir o que ele quer. Ou traz jogador de velocidade para a gente brigar por alguma coisa esse ano, ou, bom, então vai ser isso aí até o final do ano. Renato, você disse, né, que o Grêmio hoje, apesar do empate, merecia ter perdido pelo adversário. Eu falo isso pelos números, porque eu venho aqui e vejo sempre os números das conclusões contra, a favor. Isso tudo eu vejo lá antes de chegar aqui na entrevista. E o Bragantino foi melhor do que a gente em todo sentido. Não adianta eu vir aqui mentir para vocês inventar alguma coisa. A realidade foi essa. Mas pode fazer a tua pergunta. E no segundo tempo, o